E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre marketing humanizado. O que é marketing humanizado? O que o marketing humanizado pode fazer pela sua marca, pela sua empresa? Ele te ajuda a vender mais, ele te ajuda a posicionar a sua marca, enfim, a gente vai ver tudo isso hoje. Eu sou a Lila, sou especialista em marketing humanizado, tenho um escritório de marketing humanizado aqui na minha cidade, atuo com consultorias, com workshops e agora eu tô aqui para passar um pouco desse conhecimento para você aplicar tudo na sua marca, beleza? Bom, e aí, o que é marketing humanizado? O marketing humanizado é uma possibilidade que você tem de diferenciar sua marca dentro do mercado. Então, hoje a gente vê marcas muito comuns, muito parecidas uma com a outra. Você pode reparar, se você olhar no segmento de beleza, no segmento de supermercado, enfim, qualquer segmento, as marcas estão muito iguais. Seja no jeito de falar, seja no visual das marcas. Você entra numa loja de roupa hoje, são lojas muito parecidas uma com a outra. E qual que é o problema nisso tudo? O problema nisso tudo é que as pessoas não conseguem te enxergar como diferente, porque o jeito que você fala é igual ao do seu concorrente. O seu jeito físico, o jeito que você é visualmente é igual ao do seu concorrente. Então hoje a gente tem marcas muito parecidas no mercado e o marketing humanizado ele traz essa possibilidade de você mostrar para os seus clientes que você é diferente dos outros. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o seu cliente ele passa a entender o seu valor. Ele para de te comparar com o outro. Ele passa a pagar aquilo que você merece, aquilo que você deseja, ao invés de ficar te comparando. Então, o marketing humanizado ele é uma técnica, tá? A gente vai falar mais a fundo sobre isso, que você humaniza a sua marca para atrair pessoas e para posicionar a sua marca no mercado. Bom, mas e aí? O que é marketing humanizado então? Vamos lá. O marketing humanizado é uma possibilidade que você tem de diferenciar a sua marca dos seus concorrentes. Como que a gente faz isso? Basicamente, a gente humaniza a comunicação da nossa marca para aproximar as pessoas. Afinal, nós estamos vendendo para pessoas comuns, né? Para seres humanos. Então, para a gente conversar, para a gente ser uma marca atrativa, para a gente conseguir conversar com quem está do outro lado, nada mais justo do que colocar traços humanos na nossa marca. Então, de uma forma geral, o marketing humanizado ele é isso, é humanizar a sua comunicação para aproximar as pessoas da sua marca. A gente vai entrar mais a fundo em tudo isso, mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. A gente tem uma comunicação, toda marca tem uma comunicação, tem um jeito de falar, tem um jeito de se portar, tem as publicidades, as propagandas que a marca faz. Então a gente humaniza tudo isso, a gente coloca traços humanos em todo esse jeito de falar, em todo esse jeito de se portar para fazer com que as pessoas percebam a nossa existência, para a gente conseguir atrair a atenção dessas pessoas. É muito melhor ter uma conversa de ser humano para ser humano do que ter uma conversa de marca para ser humano. Qual que é a diferença, né? Quando a gente não humaniza a nossa marca, a gente tem uma comunicação muito engessada, uma comunicação muito fria, muito distante. Se eu tenho uma comunicação muito fria, muito engessada, quem está do outro lado demora para entender que o que eu vendo é para ele. Então as pessoas elas demoram para se conectar com a sua marca. Então a humanização ela vem para aproximar essas pessoas e para você conseguir ter um processo de venda mais humanizado, mais atrativo, porque nós estamos falando de pessoa para pessoa. Então, para a gente entender mais a fundo tudo isso, vamos entender o conceito do marketing, né? Hoje, uma empresa que faz marketing, na minha opinião, ela faz por dois motivos. O primeiro é para atrair público, né? Atrair cliente. E o segundo motivo é para posicionar a marca, para fazer com que as pessoas percebam a existência da sua marca, para fazer com que as pessoas entendam o valor da sua marca. Então são esses dois pontos. Hoje nós fazemos marketing, a sua marca ela precisa fazer marketing para atrair público e para posicionar a sua marca. E aí o marketing humanizado, ele vem justamente para isso também. Ele vem para fazer com que as pessoas se aproximem da sua marca. Então com o marketing humanizado a gente atrai um público e com o marketing humanizado a gente consegue posicionar a nossa marca no mercado. E por que a gente está falando disso tudo? Por que o marketing humanizado ele é importante para a sua marca
hoje, tá? E é uma urgência, que você precisa perceber essa urgência de aplicar o marketing humanizado na sua marca. Porque o marketing humanizado, ele é uma possibilidade para você diferenciar a sua marca dentro do seu mercado. Então, existe uma coisa no seu segmento que eu chamo de modo genérico. O que é modo genérico? São marcas que agem de forma muito parecida, que usam discursos muito parecidos umas com as outras, que falam coisas muito comuns. Então, elas prometem sempre as mesmas coisas. Elas apresentam o seu produto de uma forma muito comum, muito parecida com a da outra marca. Então a gente se depara com o mercado atualmente de marcas muito iguais, marcas que parecem sempre uma cópia uma da outra. E aí qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é muito simples, tá? Muito direto, é que quem está do outro lado, o seu cliente, quem está do outro lado, ele não consegue te enxergar como diferente. Por mais que você seja uma marca que tem um valor, que tem uma dedicação, você vai lá, acorda 4 horas, 5 horas da manhã, enfim, você tem todo um cuidado para fazer o que você faz, a sua marca ela é diferente, você cuida do seu cliente, por mais que você tenha tudo isso, você tem uma história linda, se você não mostrar para o seu cliente que você é diferente, se você estiver vivendo esse modo genérico, o cliente que está do outro lado, a pessoa que está do outro lado vai achar que você é só mais um. Então ele não consegue perceber a diferença entre a marca A e a marca B, porque elas estão muito parecidas. E aí, quando a gente fala em marketing humanizado, a primeira coisa que a gente vai pensar é humanização. O que é a humanização de uma marca? Vamos entender primeiro a palavra humanizar, no pé da letra mesmo, o que significa humanizar? Quando a gente fala em humanizar marcas, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Vamos no mais básico para a gente entender essa palavra humanizar. O que é humanizar para você? Humanizar, para mim, e aqui no nosso conceito todo, é tornar algo humano. E aí a gente pensa, mas o que é tornar algo humano? Quando você pensa em um ser humano, o que você pensa? O que faz parte de um ser humano? Bom, se a gente for a fundo nisso tudo, a gente vai entender que um ser humano ele tem personalidade, que um ser humano ele demonstra emoções, um ser humano ele transmite sentimentos bons e ruins, um ser humano ele tem desejos, ele tem valores, o ser humano ele é companheiro. Então tudo isso são traços de um ser humano e quando a gente quer humanizar uma marca, é tudo isso que a gente tem que trazer para a nossa marca. Eu preciso trazer para a minha marca personalidade, eu preciso transmitir através da minha marca sentimentos, eu preciso ter uma marca que demonstre companheirismo. Então isso é, ao pé da letra, humanizar uma marca, é você trazer esses traços humanos para dentro da sua marca, a fim de quê? De fazer com que quem está do outro lado se identifique com você, porque quem está do outro lado é um ser humano, e se você transmite aspectos de um ser humano, o ser humano que está do outro lado ele vai se identificar com você. Então o marketing humanizado é uma estratégia para fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua marca, para fazer com que as pessoas percebam que você é diferente, para aproximar essas pessoas para sua marca. Então tudo isso a gente faz para que a gente consiga diferenciar a nossa marca dentro do mercado. Então eu humanizo a minha marca para eu me diferenciar do meu concorrente. E por que eu consigo essa diferenciação? Porque se você parar para pensar, nós seres humanos, nós somos iguais no sentido de eu tenho cabelo, eu tenho um olho, eu tenho um braço, igual o outro ser humano ali também, que pode ser que ele tenha um cabelo, ele tenha um olho, pode ser que ele tenha um braço. Então nesse aspecto a gente é igual, mas por dentro nós somos totalmente diferentes. Por dentro eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito de me comunicar com as pessoas, de me comunicar com o mundo. E com as marcas é a mesma coisa. Você que tem uma marca hoje, você vende coisas que todo mundo vende. Se eu tenho uma loja de roupa, eu vendo praticamente as mesmas roupas que a outra loja na esquina vende. Então, em questão de produto, eu não tenho nada diferente. A gente vai estar sempre vendendo as mesmas coisas. Então, o que muda? O que muda é quem eu sou.
o que muda é o jeito que eu comunico. Então eu posso ser diferente do meu concorrente, mesmo vendendo as mesmas coisas que ele. Por quê? Basta eu me mostrar para o mundo de um jeito diferente, basta eu comunicar as coisas diferentes, basta eu fazer diferente, entendeu? Então é por isso que o marketing humanizado ele é tão poderoso, porque ele consegue despertar em marcas comuns personalidades diferentes e fazer as pessoas entenderem essa diferença de uma marca para outra. Então, no marketing humanizado, a gente dá motivos para as pessoas escolherem a minha marca ao invés de escolher o meu concorrente. Então, esse é o lado poderoso do marketing humanizado, é transformar marcas comuns, é pegar algo genérico, algo comum demais e dar vida para aquilo, para que as pessoas percebam que aquilo é diferente. A gente vai falar muito mais sobre isso aqui nessa aula. Fica aí até o final para você entender que vai ter exemplos práticos, tá? Para você ver como que você pode aplicar isso na sua marca. Tá, e aí, como que surgiu esse marketing humanizado? Da onde que vem essa humanização, né? O marketing humanizado, ele está presente no nosso mercado há muitos anos já, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Mas o assunto, o termo ganhou mais visibilidade agora por conta do momento, né? Por conta do comportamento das pessoas. As pessoas, elas estão muito mais procurando marcas que demonstram que se preocupa com o cliente, que demonstra que não quer vender só um produto ou um serviço, mas quer fazer parte da vida daquele cliente, enfim. Então, os clientes hoje em dia, as pessoas, os consumidores, eles estão muito mais sensíveis para marcas que eles se identificam. Então, a gente escolhe com base nos nossos valores hoje em dia, com base no cuidado que aquela marca tem com a gente. Então, são N fatores que fez com que o marketing humanizado ficasse em alta. Bom, e aí, qual que é a documentação? Quem que começou a falar sobre marketing humanizado, da onde que vem, como que isso surgiu, quem que inventou, né? Hoje eu posso garantir para você que tem poucos estudos sobre marketing humanizado a fundo, sabe? Coisas mais densas, porque a humanização, ela é algo muito natural e você vai perceber isso com o passar aqui do vídeo e dos nossos conteúdos. Mas uma das pessoas, um dos profissionais que começou a falar sobre humanizar marcas foi o Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing. Ele tem muitos estudos, não especificamente sobre marketing humanizado, mas sobre marketing em si, marketing digital. E se você não conhece, eu recomendo você pelo menos dar uma googada e procurar saber. Enfim, tem vários livros muito interessantes dele. E ele foi um dos primeiros que eu vi em todos os meus estudos, né? Eu estudei por muito tempo marketing humanizado para fazer artigo, para minha pós-graduação, enfim. E ele foi um dos primeiros a falar sobre esse termo de humanizar a marca, tá? E o que ele falava? Eu acabei de falar para você que hoje nós escolhemos marcas com base nos valores que a gente tem, né? A gente quer saber se uma marca cuida mesmo, tá preocupada comigo ou não, se ela tá só querendo me vender ou se ela tá entregando um produto de qualidade mesmo. Enfim, a gente tem N preocupações hoje. E aí o Philip Kotler, ele falou que a partir do momento que os consumidores começaram a mostrar esse lado humano nas suas escolhas, nada mais justo do que as marcas também mostrarem o lado humano. Então você vê que hoje a nossa escolha como consumidor está muito humana. A gente não está só olhando a qualidade de um produto, a gente está olhando a marca em si. A gente quer saber se essa marca ela assume assuntos ambientais, se ela tem um cuidado com o ambiente, se essa é uma marca que incentiva práticas esportivas, se ela é uma marca que cuida do mundo, se ela é uma marca que incentiva a diversidade, enfim. A gente está olhando para algo muito além do produto e do serviço.
A gente está olhando para a personalidade da marca, para os valores da marca. As nossas escolhas como consumidores vai muito além da qualidade do produto. Então é isso que ele começou a falar. Ele falou, ó, a partir do momento que o consumidor ele parou de fazer escolhas só por qualidade, ele parou de ser só um consumidor, ele começou a mostrar o lado humano das suas escolhas. As marcas também precisam fazer isso para acompanhar. As marcas precisam revelar esse lado humano para fazer com que aquele cliente escolha ela. E esse foi um dos primeiras menções que o Philip Kotler fez sobre a humanização de marca. E aí, a partir daí, ele fala que uma marca ela precisa demonstrar emoções, ela precisa ser acessível, ela precisa ser amável, ela precisa trazer personalidade naquilo que ela faz, né? Então, o Philip Kotler ele trouxe essa base sobre a humanização de marcas, falando que as marcas elas precisam tratar o consumidor, ele fala muito isso, que ela precisa tratar o consumidor não como um consumidor, alguém que só vai comprar, mas como um amigo, já que ela quer ter uma marca duradoura, ela quer ter uma venda a longo prazo, né? Ela quer ser uma marca que faça parte da vida daquelas pessoas. Então, o Philip Kotler ele foi um dos primeiros a falar sobre isso. E hoje em dia tem várias pessoas que citam um pouquinho dali, um pouquinho daqui, mas basicamente a humanização das marcas é isso, é você revelar um lado humano da sua marca para aproximar essas pessoas, visto aquilo que eu acabei de falar, já que os consumidores, né, não estão fazendo escolhas só por qualidade, eles estão escolhendo marcas que eles se identificam. Bom, e uma das perguntas que eu mais recebo nos meus workshops, na minha caixinha de pergunta quando eu abro no Instagram é: Lila, para humanizar minha marca, precisa ter um ser humano? Precisa parecer um ser humano? A resposta é que sim, precisa, porque se a gente está querendo falar, revelar um traço humano da nossa marca, precisa ter um ser humano para gerar conexão com o outro, para mostrar que é verdadeiro. Só que aí já emendo uma outra pergunta que eu recebo muito, que é: marketing humanizado é você se expor nas redes sociais? Para você conseguir humanizar sua marca, você tem que se expor o tempo todo nas suas redes sociais? E aí, o que você acha disso? Qual que é a resposta que você daria para isso? Sim ou não? A resposta é que não, tá? E eu já vou te explicar o porquê. Nas redes sociais as pessoas confundem muito, mas confundem com força, viu? Confundem muito o ato de você humanizar a sua rede social com a exposição, ou você mostrar o seu dia inteiro. Se você vai no banheiro, você tem que mostrar. Se você faz um café, você tem que mostrar. Então, as pessoas elas ficam com medo de humanizar a marca, porque vai ter que mostrar a sua vida inteira ali nas redes sociais. E este é o maior erro que as pessoas cometem. Então, para você humanizar sua marca nas redes sociais, você não precisa de exposição. As pessoas confundem muito isso. E não é sustentável isso. Eu te entendo você não querer ficar aparecendo o tempo todo, não querer mostrar, ter que estar bem o tempo todo, né? Eu te entendo, isso não é confortável. Então, o marketing humanizado, ele não é exposição. Ele não é você ficar aparecendo o tempo todo ali nos seus stories, mostrando toda a sua rotina. Você pode fazer isso? Pode. Você tem que fazer? Não necessariamente, tá? A gente vai falar mais a fundo aqui do que é e do que não é marketing humanizado nas redes sociais. E outra coisa que a gente vai citar, que eu vou citar aqui para você, é o que você tem que mostrar, né, para humanizar. Até que ponto é humanização e até que ponto é exposição. Vamos falar mais sobre isso, tá? Para a gente entender melhor isso, a gente precisa voltar na humanização e entender o que eu quero com a humanização. A gente humaniza a comunicação da nossa marca para atrair um público, aproximar esse público, não só atrair, mas aproximar, fazer com que aquelas pessoas te escolham. É por isso que a gente humaniza. A gente humaniza para transmitir mais confiança. Por quê? Porque quando a gente humaniza, a gente fala dos nossos valores, a gente mostra personalidade. Então a gente humaniza para passar mais confiança. A gente humaniza para fazer com que as pessoas entendam o nosso valor, entendam e valorizem quem nós somos. A gente humaniza para fazer com que as pessoas entendam que a minha marca é diferente
do meu concorrente, por mais que a gente venda as mesmas coisas, a minha marca é diferente e eu humanizo para fazer com que as pessoas percebam isso, tá? Então olha só, alguns dos motivos do porquê que a gente humaniza a marca. E aí, pra gente conseguir transmitir isso, pra gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que externar algumas coisas nas nossas redes sociais. A gente vai ter que explorar alguns pontos das nossas redes sociais. E eu vou citar aqui 2 pontos que a gente precisa explorar, que precisam estar presentes ali para que a gente consiga humanizar a nossa marca nas redes sociais, tá? O primeiro deles, o primeiro ponto que você precisa explorar dentro do seu perfil, dentro da rede social da sua marca é se colocar no lugar do seu cliente. Como assim, Lila, se colocar no lugar do meu cliente? Nós criamos a nossa marca de um jeito muito comercial. O tempo todo nós somos comerciais. E não é que isso é um problema, tá? A gente tem que ser comercial para gerar uma venda, precisa ter uma estrutura comercial. Mas se a gente quer gerar identificação com quem está do outro lado, a gente não pode ter um discurso só comercial, um discurso que prioriza só a nossa marca e não o ser humano que está do outro lado. A gente não pode ter um olhar voltado só para a marca, onde a gente fala o tempo todo que a gente tem o melhor produto, o melhor atendimento, o melhor serviço. Então, o nosso discurso, ele é muito comercial. E por ser muito comercial, a gente acaba se esquecendo de se colocar no lugar do ser humano que está do outro lado. A gente acaba esquecendo de parar para perguntar o que isso aqui vai mudar na vida de quem quer comprar. Por que aquela pessoa quer isso? Então, é por isso que a gente vê hoje muitas marcas falando só benefícios do produto, citando só características técnicas do produto. Você vê muito profissional também falando de um jeito muito técnico, se expressando de um jeito muito técnico, né? Se comunicando de um jeito muito técnico. Por quê? Porque está muito comercial. Porque nós que vendemos alguma coisa, nós somos especialistas naquilo que a gente vende. Só que a gente não precisa ser assim o tempo todo. O grande segredo da comunicação é a gente tornar atrativo para quem está do outro lado. Olha só o que eu vou te contar agora. O maior poder da comunicação, o maior segredo de uma boa comunicação é você fazer com que quem está do outro lado entenda perfeitamente o que você quer falar. É você tornar atrativo aquilo que você está falando para quem está do outro lado. Comunicação não é só eu falar e a pessoa ouvir. Comunicação é eu falar e a pessoa entender. Então, por muitas vezes, a gente está só falando coisas boas sobre nós estamos sendo comerciais demais e quem está do outro lado não está nem aí. Quem está do outro lado, quando a gente fala muito comercial, quem está do outro lado não enxerga que aquilo é para ele. Então a gente acaba criando um pedestal, é uma marca que está num pedestal que ela é a melhor, que ela tem o melhor atendimento, ela tem o melhor produto e que não vai encontrar nada no mercado parecido. Esses são discursos muito comuns que você ouve em todo o segmento. Não, porque você vem aqui porque aqui tem o melhor atendimento da cidade, você encontra tudo em um só lugar, é o melhor produto. Então são discursos muito comuns, muito genéricos, muito comerciais, que não são nada atrativos. Então a gente precisa parar e se colocar no lugar do ser humano que está do outro lado. A gente precisa ter essa empatia para a gente ter uma comunicação mais humanizada. E aí não é só sobre falar. Quando a gente entende isso, o jogo muda. Muda o nosso jeito de falar, muda o posicionamento da minha marca, muda o meu jeito de atender, muda o meu jeito de produzir conteúdo, muda o pós-venda, muda o jeito que você recepciona cada cliente novo. Afinal, a primeira impressão sempre fica muito marcante. Então o jogo muda tudo. Quando você se coloca no lugar de quem está do outro lado, quando você se coloca no lugar do ser humano, do seu cliente,
Você tira essa roupa de especialista, você tira essa roupa de vendedor comercial que está o tempo todo falando só bem da sua marca para parar e olhar com o olhar do outro sobre o que você está vendendo. Quando você começa a enxergar o que aquilo ali significa para ele, o jogo muda, tá? Então, esse é o primeiro princípio, tá? Se você quer humanizar a sua marca, você precisa se colocar no lugar do seu cliente. Anota aí, o primeiro ponto para você humanizar a sua marca é explorar o olhar humano e não o olhar comercial. Tá bom? Deu para entender? A gente vai mais a fundo nisso também, tá? Quando a gente entende isso, olha a profundidade, tá? Vamos conectar os pontos agora. Quando a gente entende que a gente precisa explorar o olhar humano dentro da nossa marca, a gente começa a entender que o que nós somos hoje é muito comercial, certo? Por nós sermos muito comercial, a gente replica muito discursos parecidos. Por isso que as marcas estão muito iguais, porque elas são todas comerciais, todas têm discursos comerciais, e esses discursos, eles são muito genéricos, eles são muito engessados. Então é por isso que você vê hoje 500 lojas, 500 marcas falando: vem até mim que eu tenho o melhor atendimento, vem até mim que o melhor produto do mercado. E elas só falam isso, não falam nada além disso. E aí eu sou uma consumidora, estou do outro lado, eu acho todo mundo igual. Não vejo diferença nenhuma de uma para outra. Aí o que acontece? Eu vou lá comparar preço, porque eu não vi a diferença entre uma marca e outra, já que elas estão com discursos muito parecidos, tá? Então, quando a gente começa a explorar o olhar humano dentro da nossa marca, a gente muda esse discurso. A gente passa a ter um discurso único, a gente passa a ter um discurso mais personalizado, a gente passa a ter um discurso que a pessoa que está do outro lado vai parar e vai falar assim: caramba, essa marca está falando comigo. Então a gente passa a gerar mais conexão quando a gente explora o olhar humano dentro da nossa marca, tá? E aí, por que a nossa marca fica diferente? Se a minha marca explorar o olhar humano e o meu concorrente também explorar o olhar humano, Lila, não vai ficar tudo igual? O que você responderia? Você acha que vai ficar igual? Não vai ficar igual. Não tem como ficar igual. Sabe por quê? Porque o meu jeito de ver o mundo é diferente do seu jeito. Então, se eu pedisse agora para você explicar o que você está vendo nessa caneca, você falaria de um jeito. Eu falaria de outro. Por quê? Porque o nosso jeito de falar, o nosso olhar, as nossas interpretações, como a gente significa as coisas, tudo está ligado à nossa bagagem, ao tanto que a gente está envolvida naquele assunto, ao que já aconteceu na nossa vida, as histórias que chegam diariamente na nossa vida, ao que a gente aprende, enfim. O nosso olhar para as coisas é único. Então esse é o grande potencial do marketing humanizado, é as marcas terem discursos mais autorais, mais autênticos, não repetidos, não uma cópia uma da outra, para você atrair o público certo, para o seu público te valorizar, para ele parar de ficar brigando por preço, né? Para ele parar de ficar procurando preço, né? E aí, a gente conversou muito, né, até agora, mas lá, há um pouco tempo atrás aqui, eu falei que são 2 pontos que você precisa explorar na sua rede social para você humanizar a sua marca, certo? O segundo ponto a gente vai entrar agora, que é o único ponto que pode gerar exposição, mas é uma exposição planejada. É uma exposição de estratégia, tá? Então a gente já vai falar sobre ele. O segundo ponto é mostrar de dentro para fora. É você mostrar a sua personalidade, é você mostrar os valores da sua marca, é você mostrar a sua história, a sua energia. Então, o primeiro ponto é para você humanizar a sua comunicação, a sua marca. Você tem que se colocar no lugar do seu cliente, tá? No lugar das pessoas. E o segundo ponto é você externar para as pessoas quem você é. É você mostrar a sua personalidade, sua história, mostrar a energia da sua marca. É você dar um pedacinho, fazer com que essas pessoas tenham acesso a um pedacinho do que está por trás de tudo que você vende. E aí entra a parte de você aparecer
como ser humano, né? Aí entra a parte de você expor um pouquinho da sua vida. Mas é uma exposição, não é uma exposição exagerada, é uma exposição com estratégia, uma exposição proposital. Essa é uma exposição inteligente, é para gerar coerência, é expor aquilo pelo qual você gostaria de ser lembrado. Então eu vou expor o meu dia, presta atenção, eu só vou expor alguma coisa do meu dia se isso fizer sentido com quem eu sou, se isso fizer sentido com a minha marca, com a minha história, com a minha personalidade. Então, será que ir no banheiro, mostrar que eu tô lá no banheiro escovando os dentes, tem algo para dizer sobre quem eu sou? Aí a gente já começa a entender a diferença entre exposição e marketing humanizado. Então, tem gente que se expõe demais por um desejo deles, tá? Nada contra. Inclusive, você pode fazer. Quanto mais você se expor, mais você tá dando detalhes da sua intimidade. Mas isso não quer dizer que você tá sendo estratégico, tá? Não necessariamente. Então, tem gente que se expõe muito, mas sem qualidade nenhuma. E aqui, no marketing humanizado, a gente se expõe, mas com qualidade. O que é se expor com qualidade? É com planejamento, é com intenção, é com estratégia. A gente só expõe aquilo pelo qual faz, aquilo que faz coerência com quem a gente é, tá? Então, eu vou dar um exemplo sobre isso. Em um dos workshops que eu dei, eu recebi a seguinte pergunta. Lila, eu gosto de mostrar minha rotina na academia, eu gosto de mostrar que eu tô lá malhando, aí acabo usando roupa de academia, né, roupa que expõe o corpo, mas eu posto isso no meu perfil, na minha marca, e eu queria saber se tá certo, se eu posso continuar fazendo isso, se eu fazendo isso eu tô humanizando a minha marca ou não. Aí a primeira coisa que eu perguntei pra ela foi: qual é o seu segmento? O que você vende? O que você faz? Aí ela falou que trabalhava com maquiagens e com roupas também, né? Então estava ligado ao segmento de beleza. Beleza, perfeito. Aí eu respondi o seguinte para ela. Falei, você tá no segmento de beleza, você já tá no segmento de autocuidado, de cuidar da imagem. Então faz um certo sentido você querer falar sobre saúde. Então você tem essa liberdade para querer falar sobre saúde. Só que a pergunta que você tem que se fazer é: eu mostrar a minha rotina da academia, eu mostrar os exercícios que eu tô fazendo, enfim, eu mostrar tudo isso tá contribuindo para que as pessoas me percebam do jeito que eu quero? Isso tá contribuindo para fazer com que as pessoas tenham uma imagem muito clara de quem eu sou ou não? Porque se faz sentido para ela falar sobre saúde, sobre autoestima, se faz sentido para a personalidade da marca dela, tá tudo bem ela postar que ela tá na academia. Agora, se ela tá postando só por postar, só para se expor, só para aparecer mais stories durante o dia, tá errado. Aí eu falei para ela, porque você precisa entender, é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. Você mostrar que você tá na academia, cuidando do seu corpo, enfim, tem alguma mensagem que você quer levar para as pessoas? Aí ela parou e falou assim: tem. Eu quero falar para incentivar as mulheres a se cuidarem mais, a praticar exercício. Eu falei, poxa, perfeito, que ótimo. Aí eu perguntei: isso tem a ver com a sua marca? Você quer que sua marca seja vista como uma marca que estimula as pessoas a terem uma melhor versão de si, a se cuidarem mais? Ela falou: sim, com certeza. Eu falei: ponto. Respondido a sua pergunta. Se você quer que a sua marca seja vista por isso, tudo bem você expor a sua academia. Porque entende o seguinte: se a gente quer ser visto por ser XY, não basta a gente falar, a gente precisa parecer para aquela pessoa, a gente precisa mostrar, a gente precisa externar. Então tudo que eu externo, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Tudo que eu posto, tudo que eu falo, tudo que eu externo, meu jeito de vestir, meus gestos, enfim, tudo comunica.
O tempo todo a gente está se comunicando. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente posta. Porque se o que você posta não está de acordo com o que a sua marca quer transmitir para as pessoas, você não está fazendo nada eficiente, você só está se expondo. E aí, um dos erros mais comuns que eu vejo nas marcas hoje em dia é as marcas que colocam, né, que vendem um produto ou serviço, colocam uma pessoa que coloca uma marca no mercado pensando só em vender, pensando só em ganhar dinheiro. Então isso é muito comum hoje, porque se você reparar, a gente vai abrir um negócio, a gente pensa em tudo, pensa no produto, pensa em resolver todas as burocracias, mas a gente nunca para pensar em quem a nossa marca é. O que a gente quer transmitir com a nossa marca? Porque a gente está viciado em pensar só em vender. Vender é muito importante, tá? É o que sustenta o seu negócio. Só que existe existe uma grande diferença entre uma marca e um negócio. Uma marca, ela é duradoura. O negócio, ele é passageiro. Então, quando a gente chega querendo colocar uma marca no mercado e só pensa em vender dinheiro, a gente está construindo um negócio. A gente esquece que a gente precisa parar e olhar para o nosso negócio e começar a encontrar significados, começar a olhar para a nossa história, para a gente entender que a gente não vende só um produto ou serviço. A gente tem que entender qual que é a transformação que a gente está levando para a vida das pessoas. Então, quando a gente só pensa em vender, a gente acaba se transformando em um negócio. Por quê? Porque a gente vira muito comum, a gente vira uma commodity, onde tem um monte de marca igual a nossa. E esse é o grande erro que a gente comete na construção de marca, tá? Mas a gente esquece que para uma marca durar, ela precisa levar uma transformação para as pessoas. Para uma marca durar, ela precisa fazer parte da vida das pessoas. Olha que profundo isso. Você já parou para pensar nisso? Que uma marca, ela só dura quando ela faz parte de fato da vida das pessoas? E existe uma grande diferença entre você vender algo para a pessoa e você participar da vida daquela pessoa. Uma grande diferença. Vamos em alguns exemplos para você entender. A Coca-Cola, ela não vende um refrigerante, um líquido refrescante e delicioso. Ela vende momentos em família. Ela vende o discurso de que ela está presente em todos os momentos da sua família, nos momentos mais importantes da sua família. Então ela vende que ela faz parte da sua família, ela constrói essa narrativa de que ela faz parte. E ela de fato faz parte das nossas vidas. Ela colocou esse discurso na nossa cabeça. Então ela não vende só um líquido refrescante e delicioso. Outro exemplo disso é o comercial de margarina. Eles não vendem uma manteiga, uma margarina gostosa, deliciosa só. Eles vendem aquele momento em família. E é por isso que eles passam toda aquela imagem, aquele momento de família perfeita, aquele café da manhã, aquele fim de tarde. Então, se você reparar, os comerciais sempre acontecem num café da manhã, no fim de tarde, num lanche com as crianças. Eles estão vendendo momentos. Eles estão vendendo o fato de participar da sua vida. Eles não estão vendendo o produto, tá? Outro exemplo disso por exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza, eles começaram lá atrás vendendo produto e aí eles mudaram o discurso deles para um discurso de que faz parte, que os produtos deles fazem parte da sua vida. Eles só permaneceram marcas grandiosas porque eles criaram uma narrativa de confiança com a sua família. E hoje em dia, se você parar para ver, tanto o Magazine Luiza quanto as Casas Bahia, eles criaram um avatar, né? Um boneco, um perfil que transmite um ser humano para cada vez mais você se identificar com aquilo. Então, a humanização nas marcas duradouras, ela está presente o tempo todo, é a gente que não percebia disso. Então, se você quer ter uma marca duradoura, você precisa pensar: como que eu faço para fazer parte da vida dos meus clientes?
E eu não posso só vender um produto ou um serviço. Eu preciso estar presente. E para estar presente, não é só vender, é você se preocupar verdadeiramente com quem está do outro lado. Olha que profundo tudo isso, né? E aí você pode falar, putz, parece óbvio isso, parece óbvio, mas a gente não faz. As marcas, elas continuam comerciais ao invés de ser mais humanas e participar mais da vida das pessoas. E aí, olha que interessante disso tudo. Essas marcas que eu citei para você, elas construíram essa narrativa humanizada através de comerciais de TV, mostrando toda aquela família perfeita, aquele momento lindo, grandes comerciais emotivos que passam emoções, né, que transmitem sentimentos, enfim. E olha que interessante, hoje nós conseguimos transmitir a humanização, transmitir sentimentos sem precisar de um grande comercial de TV. A gente pode fazer isso através das redes sociais, através de pequenas ações, de gestos. O comercial de TV, para quem não sabe, é caríssimo. É muito caro fazer um comercial de TV. Tanto produzir, executar e pagar pelo horário lá na TV, no melhor horário. É muito caro. E hoje a gente tem isso de uma forma muito mais acessível. A gente consegue transmitir a mensagem da nossa marca de um jeito muito mais acessível através das redes sociais. Olha que interessante. Para a gente finalizar aqui o nosso papo, o marketing humanizado, ele traz uma grande oportunidade, dentre várias oportunidades, eu vou até citar, né, os benefícios, alguns outros benefícios para você sair daqui pensando, né, como você pode aplicar isso no seu negócio, mas uma das grandes oportunidades que o marketing humanizado traz é criar marcas com significado. É fazer com que negócios deixem de ser negócios superficiais para se tornar uma marca duradoura, que faz parte da vida das pessoas. E aí, para finalizar agora, de fato, eu vou citar 3 benefícios para você, um resumo de tudo que a gente falou. São 3 benefícios dentre vários, tá? Eu poderia ficar horas aqui falando sobre os benefícios, mas vou citar 3 benefícios do marketing humanizado para sua marca. O primeiro deles é que o marketing humanizado, ele gera um posicionamento para sua marca. O que é posicionamento, Lila? O posicionamento é quando você, imagina o seguinte, você criou sua marca, colocou no mercado, e aí quando você chega no mercado, você encontra um monte de marcas iguais a você, tá? Imagina uma fila assim, ó, uma do lado da outra, vendendo a mesma coisa que você e falando a mesma coisa que você. Quando a gente se posiciona, a gente está dando um passo para frente, a gente está se destoando daquela linha de marcas iguais. Se posicionar é isso, a mesma coisa, eu vou me posicionar sobre um assunto na política. Eu já estou dando a minha opinião, eu já estou me destoando de outras pessoas. Então, o posicionamento de marca é isso, é você parar de ser visto por algo muito comum para você ser lembrado por algo muito específico, tá? Então, as pessoas, elas passam a te procurar por algo muito específico, pelo posicionamento da sua marca. Então, a sua marca não vai ser só mais uma no mercado. Então, um dos benefícios do marketing humanizado é criar posicionamento para sua marca, tá? É que você gera uma conexão com o seu público. Eu costumo dizer que o marketing humanizado, ele gera marcas memoráveis. Por quê? Porque quando a gente humaniza, a gente encanta muito fácil os nossos clientes, as pessoas que estão ao nosso redor. E esse encantamento gera uma memória. Então a gente passa a ocupar um pedacinho na lembrança, na memória daquela pessoa, e isso é muito poderoso. Então o marketing humanizado, ele gera memória, ele gera conexão com o público, as pessoas passam a te escolher pelo que você é, porque elas se identificaram com o que você falou, com o seu jeito de falar, com a sua criatividade, enfim. Então o marketing humanizado, um dos benefícios do marketing humanizado também é gerar conexão verdadeira com o seu público, tá? E o resultado disso é que a gente consegue fidelizar clientes, ter fãs e não ter pessoas só comprando passageiramente da gente, né? É você se destacar na produção do seu conteúdo, que foi o que a gente falou aqui. Então hoje a gente
a gente quer se diferenciar do nosso concorrente, mas a gente está produzindo coisas na rede social muito parecidas com o que todos estão produzindo. Com o marketing humanizado, a gente ressignifica o que a gente tem para falar. A gente torna muito mais atrativo o que a gente tem para falar sobre o olhar da pessoa. Então a gente pega assuntos comuns e a gente deixa muito mais atrativo. Por quê? Porque todo o conteúdo que a gente for produzir, a gente vai parar e vai pensar o que aquela pessoa quer saber sobre isso, e não só o que eu como marca quero falar, né? Então a gente deixa mais atrativo para o olhar da pessoa. Então com isso a gente consegue ter mais criatividade para produzir vídeo, para produzir foto, a gente consegue ter um leque a mais sobre o que falar, sobre como fazer. Então a nossa produção de conteúdo ela fica muito mais interessante. Bom, na prática, como que a gente faz isso? O que isso muda na minha marca? O que isso muda nas minhas redes sociais? Eu vou deixar aqui 2 exemplos, tá? De como isso pode mudar drasticamente o seu jeito de se comunicar nas redes sociais, tá? Bom, vamos lá, o primeiro exemplo. Eu poderia comunicar esse brigadeiro aqui de um jeito tradicional. Por exemplo, falando brigadeiro delicioso a R$2. Eu poderia comunicar desse jeito. De um jeito comum, tradicional, genérico, tá? Muitas marcas fazem isso. Vendem brigadeiro como sendo brigadeiro delicioso, só isso. Ou eu poderia buscar um lado humanizado do brigadeiro e comunicar ele da seguinte forma: isso é o que você precisa para não enlouquecer no meio da tarde. Como assim, Lila? Ué, um brigadeirinho é um doce, a gente come doce muitas vezes para aliviar um estresse, para suprir uma necessidade emocional às vezes. Então eu não preciso comunicar que ele é um brigadeiro, eu não preciso falar o óbvio, né? Eu não preciso falar o genérico. Eu posso falar que isso daqui é o que você precisa para não enlouquecer depois de um dia corrido. Por quê? Porque é essa transformação que o brigadeiro vai causar na pessoa. Então a gente para de falar coisas comuns para ir para o lado mais humano. Então, para eu chegar nesse discurso, perceba, eu precisei entender o que o brigadeiro significa na vida de uma pessoa. Então, eu precisei fechar um público. A gente vai ter outros conteúdos aqui no canal para a gente ir mais a fundo, mas no marketing humanizado a gente tem que fechar públicos. Aqui eu tive que pensar em uma mulher que gosta de doce, que tem a rotina corrida. Eu tive que pensar que ela normalmente come doce para aliviar algo emocional. Então eu tive que me colocar no lugar dessa mulher para entender como ela olharia o meu brigadeiro. E aí, depois que eu me coloquei nesse lugar, eu cheguei nesse discurso que o brigadeiro ele não é só um brigadeiro delicioso, ele é aquilo que você precisa para não enlouquecer no meio da tarde. Então, quando eu falo isso, qual a chance de uma pessoa que está lá no feed do meu Instagram rolando, qual a chance dela parar e ler aquilo e se identificar? É muito grande, porque parece que o meu conteúdo está conversando com quem está do outro lado. Isso é humanização, entendeu? Então, se eu estou lá tendo uma rotina corrida, uma rotina maluca, eu entrei lá e vi esse post de um delicioso brigadeiro e com essa legenda, com esse discurso, a chance da pessoa começar a considerar a minha marca é muito grande. Então não é que ela já vai comprar de primeira. Primeiro eu fui atrativo, tive um discurso atrativo, em meio a tantas opções na rede social, ela parou para me dar atenção dela porque eu fui atrativo, e aí ela passa a considerar aí no meu perfil, a olhar mais coisas sobre mim, a talvez comprar. Então é um processo, a gente humaniza para ser mais atrativo e ter a atenção das pessoas, tá? Um outro discurso humanizado que eu poderia ter no brigadeiro é aquilo que te deixa amigável na primeira mordida. Olha só, então temos um brigadeiro, quando a gente come um docinho, o que a gente fica? A gente fica em paz, é claro, a gente não quer guerra com ninguém quando a gente come um docinho. Então basicamente é isso. Se eu tô lá no estresse, se eu tô lá no caos, brigando com todo mundo, e aí vem uma marca e fala assim, ó, esse brigadeiro é aquilo que te deixa amigável na primeira mordida, eu já penso, nossa, eu preciso desse brigadeiro para ficar na paz, para ficar amigável. Eu tô precisando de doce, é isso. Para acabar com esse meu estresse é isso, preciso de um doce. Entende? Então o que eu fiz aqui?
eu parei para entender o que o brigadeiro poderia significar para aquela pessoa. Então o brigadeiro poderia deixar ela mais amigável, porque é um doce, é algo gostoso. O doce ele causa isso no nosso organismo, né? De trazer aquela paz, aquela sensação de tá tudo bem, né? Então, formas humanizadas e diferentes de vender um brigadeiro. E aí, pensa comigo, quando eu coloco esse discurso, que está aparecendo aqui na tela, eu consigo já pensar em possibilidades de criar um vídeo com ele. Eu consigo pensar em possibilidades. Os discursos genéricos, comuns, né? Os discursos muito comerciais, eles não nos dão possibilidade para ser criativo. A gente não consegue criar coisas em cima dele. É muito engessado. Agora, os discursos humanos, ele nos dá a possibilidade para ser mais criativo, para a gente criar mais possibilidades dentro daquilo que a gente tem para vender. Então, a partir disso que eu te propus aqui, a gente conseguiria criar um vídeo, fazer uma foto, enfim, conseguiria fazer várias coisas. Conseguiria colocar isso aqui na embalagem, conseguiria incluir esse discurso em vários lugares. E um outro exemplo que eu vou deixar aqui para você é uma coisa que pode ser offline, uma ação offline que você poderia fazer. Hoje em dia, nós pedimos sempre para o cliente postar sobre nós, né? Recebeu meu produto, fez meu serviço, posta aí, fala sobre mim. Então a gente faz isso, né? Só que a gente faz isso de um jeito muito genérico, muito comercial, nada humano. A gente pede como todas as marcas pedem. Você já reparou que quando a gente pede isso, a gente está falando o mesmo discurso que uma outra marca está pedindo? E aí, se a gente for se colocar no lugar do cliente, o que ele pensa? Ele vai pensar, nossa, mais uma marca pedindo isso, de novo, eu vou ter que fazer isso sempre. Então, para ele, já tá de saco cheio de ter que fazer isso, né? Então, eu vou deixar aqui um exemplo de como que a gente poderia pedir a indicação de um cliente, pedir para que ele indique o nosso produto para uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo de uma pizzaria. O jeito comum que a gente falaria seria mais ou menos assim: ei, gostou da nossa pizza? Deixa sua avaliação, é muito importante. Ou, ei, gostou da nossa pizza? Compartilha nas suas redes sociais, isso é muito importante. Esses são jeitos comuns, tá? Da gente pedir para uma pessoa publicar, fazer um post sobre nós. Agora, como poderia ser um jeito humanizado? Olha só esse textinho aqui que a gente poderia enviar junto com a pizza para casa da pessoa. Começa assim: lá na nossa casa, quando a gente come algo muito gostoso, a gente tem um costume de lembrar de alguém da nossa família que ia amar comer o que a gente está comendo. Você também é assim como nós, que gosta de compartilhar coisa boa? Se sim, indica a nossa pizza para uma pessoa se você gostou. Você não sabe o quanto isso nos ajuda e nos deixa muito feliz. Olha a historinha que a gente contou. Isso aqui é muito humanizado. Por quê? Por que isso é humanizado? Porque primeiro a gente falou sobre como a gente se comporta lá na nossa casa. E aí depois a gente falou, você é assim? Você é parecido com a gente? Então a gente não falou só comercialmente, ei, me indica, eu preciso de você. Não, a gente trouxe um lado emocional, um lado humanizado para o texto, tá? Então eu vou deixar o texto aqui para você ler de novo, para você comparar agora a versão tradicional e a versão humanizada. Qual a chance de você indicar uma pizza na versão tradicional e na versão humanizada? A tendência é que a versão humanizada nos encante muito mais. A gente fica encantado com a humanização quando ela acontece, tá? Então, o que poderia acontecer aqui é que, enquanto um discurso tradicional de, ei, compartilhe, tire uma foto, poste a nossa pizza na rede social, quando esse discurso chega a você, ele é tão comum que você ignora. E quando um discurso ele é humanizado, ele é diferente, ele é autêntico, ele chama atenção, você não ignora. Então a gente
Mais uma vez a marca está sendo atrativa para a pessoa prestar atenção e perceber que aquela marca é diferente. Então você percebe que são traços, são detalhes. Ó, eu mostrei 2 exemplos para você aqui agora de como você pode mostrar que a sua marca não é só mais uma no mercado, que ela não é igual a do seu concorrente. Então é assim, com a humanização, que a gente consegue se diferenciar no nosso mercado e fazer com que as pessoas valorizem quem nós somos, tá? Então, isso aqui é só um básico, tá? Isso aqui é só um pedaço. A humanização, ela acontece e pode acontecer em todo o funil de venda. A gente vai falar sobre isso mais para frente em outros conteúdos. A humanização, ela pode estar na sua loja física, a humanização, ela pode estar na sua rede social, na sua embalagem, ela pode estar em todos os lugares, tá? Então, tem muitas possibilidades quando a gente aplica o marketing humanizado. E aí, pessoal, curtiram esse assunto? Você viu a possibilidade que é você conseguir aplicar o marketing humanizado na sua marca? Hoje aqui a gente falou sobre o que é o marketing humanizado, né? E como se aplica, quais são as suas vantagens, os benefícios. E eu vou pedir para que você, se você gostou do conteúdo, você curtir esse vídeo, tá? Curtir o canal, porque vem mais uma série de vídeos pela frente sobre esse assunto. E caso você queira acompanhar em tempo real esse assunto, me segue lá no Instagram, @comunicalila, vou deixar aqui no vídeo para você acompanhar. Lá eu falo todos os dias sobre marketing humanizado e como isso pode ajudar em tempo real a sua marca, tá bom?